الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados respeitosos irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iniciamos por louvar Allah subhanahu wa ta'ala, o dono de tudo e de todos, quem nos deu esta vida, concedeu-nos este belo din de Islam e fez-nos de umma de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prezados respeitosos irmãos, uma das coisas que trazem alegria é saber que dentro das nossas famílias, os nossos ascendentes, assim como descendentes, estão no din de Islam. Isto é algo que traz alegria dentro de um pai, dentro de um avô, quando ele vê que o seu pai também estava no din e os seus filhos também estão a seguir o mesmo din. Portanto, na era antes do Islã, os árabes tinham este hábito e tinham este costume de levar os mais novos aos templos. E eles levavam com 3 objetivos. Ao chegar no templo, eles primeiro transmitiam a identidade, que isto é a nossa identidade. Este ciclo, este costume, esta visita ao templo e aos ídolos, isto marcam quem nós somos. Segunda coisa, eles transmitiam a união, que dentro deste templo, além da nossa identidade, todos estes que você está a ver aqui à volta, tios, primos, vizinhos, são todos da mesma comunidade e todos temos os mesmos objetivos. Então, com isto, eles transmitiam a união. E terceira coisa, eles transmitiam os seus princípios e seus valores. Que sempre que tu precisares de alguém ou de alguma coisa, é aqui onde tu deves vir e resolver os teus problemas e preencher as tuas necessidades. Hoje, prezados respeitosos irmãos, depois de alguns anos, quando vem o Islã e o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu estes mesmos valores, estes mesmos 3 objetivos, ao trazer a criança para o masjid, que esta é a nossa identidade, e esta é a nossa união, e estes são nossos valores e princípios. Quando nós olhamos pouco atrás para Ibrahim alaihi salatu wassalam, quando ele diz no Suratul Baqarah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ó meu querido filho, Allah escolheu para si este din, não morras senão como muçulmano. Mais em frente, agora é já a vez do filho, neste caso, descendência de Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yaqub alaihi salatu wassalam, ele leva esta mesma doutrina, estes mesmos valores, princípios, esta mesma identidade transmitida pelos seus pais e avós, desde Ibrahim alaihi salatu wassalam, e agora é a vez dele, quando ele diz aos seus filhos, Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut, quando Yaqub, alaihi salatu wassalam,
estava na beira da morte, e ele reuniu os seus filhos e disse: إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. Ó meus queridos filhos, depois da minha partida deste mundo, a quem vós ireis adorar? قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. E qual foi a resposta dos filhos de Yaqub alayhi salatu wassalam? Iremos adorar ao seu Senhor e ao Senhor dos seus pais e dos seus avós. Então, isto era uma linhagem que vinha dos avós para os pais, dos pais para os filhos, filhos para os netos. E é isto que, prezados respeitosos irmãos, hoje o Ocidente substituiu este mesmo princípio e costume por um simples aparelho. Este celular, este telemóvel, veio para transmitir as mesmas três coisas: as nossas identidades, a nossa união e os nossos princípios e valores já não mais são transmitidos através dos templos e masjids, são transmitidos para as novas gerações através do telemóvel. Que sua identidade é aquilo que vai dizer o teu status. São os comentários que vão transmitir para si a sua identidade. O ciclo onde você rodeia, os seus likes, quem está a subscrever na sua conta, esses são da sua comunidade, essa é a sua união. E os seus valores e princípios também estão transmitidos neste mesmo telemóvel. Portanto, nós estamos a viver numa era muito complicada, especialmente na educação e transmissão dos princípios e valor para os nossos filhos. Cada pai, assim como o profeta alaihi salatu wassalam deixou, e o Corão diz: "Qu anfusakum ahlikum nara", ó crentes, protegem a vós e aos seus filhos do fogo de Jahannam. E Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que todos vós sois responsáveis. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi", e cada um de vós será perguntado e questionado a respeito do seu rebanho. Como é que ele conduziu? O que é que ele transmitiu? Certa vez, um pai veio ter com Umar radiallahu anhu, no tempo de Umar radiallahu anhu, e veio a reclamar sobre os filhos. Assim como hoje, de vez em quando, a gente aproxima-se de alguém mais velho ou alguém de conhecimento, um alim, e a gente diz que o meu filho está rebelde, já não quer ouvir, já não quer participar nos assuntos familiares, não escuta a mãe, não escuta os conselhos do pai e não respeita. Então o pai veio a reclamar diante do Umar sobre a condição do seu filho. Então Umar radiallahu anhu disse: chama-o. E na mente do Umar, por isso é que se diz, nunca faça julgamento só ouvido de um lado. Sempre escuta os dois lados, para depois apurar a realidade. Então chamou o miúdo, e a criança ainda estava a entrar, e Umar radiallahu anhu já estava a exaltar-se com a criança. Ma khabaruk? Então, que maneiras são essas? Já está a reprimir a criança. Ele ao entrar, então a criança disse para Umar radiallahu anhu, disse: não apressai em reprimir a mim, escuta, eu tenho uma pergunta, uma questão a fazer. Umar radiallahu anhu disse: diga. Ele disse: quais são os direitos e obrigações de um pai para com o seu filho? Todos nós temos direitos a receber e obrigações com os outros, com os próximos. Então, Umar radiallahu anhu disse: as obrigações do pai para com o filho são três. An yakhtara laka umman salihah. Primeiro, ele tem que escolher uma boa mãe. Por isso, Umar radiallahu anhu não permitia com tanta facilidade, embora seja permitido, o casamento entre muçulmanos e não muçulmanos, não muçulmanas.
homem muçulmano pode casar com uma mulher não muçulmana, desde que seja de Ahl Kitab, Yahud ou Nasara, judia ou cristã. Mas mesmo tendo essa permissibilidade, Umar radiallahu anhu não permitia. E o objetivo e o motivo da não permissão e da não autorização de Umar era porque os filhos geralmente estão na educação da mãe, recebem educação da mãe. Então ela ia dar a educação da religião dela, longe do Islã. Então disse, primeira coisa que teu pai tem como obrigação é de escolher uma mulher, uma mãe piedosa para si. Segunda coisa é de escolher um belo e bom nome, que tenha um bom significado para si. E terceira coisa, an yuhfidhaka al-Qur'an, que te dê e que te faça decorar e memorizar e aprender o Qur'an. Essas são três principais obrigações de um pai para com o seu filho. Ali radiallahu anhu costumava dizer, a melhor prenda e o melhor prêmio que um pai possa dar ao seu filho é uma educação de din. Não é porque ele agora atingiu os 18 anos, então tirou carta de condução free, deu-lhe o último lançamento 2025 e deu-lhe o último telemóvel. Esse pai, ao invés de mostrar o seu amor para com o filho, pode estar a cavar o caminho para o Jahannam. Então Umar radiallahu anhu deu esses três princípios, três obrigações. Então o filho disse, prontos, Umar, quanto à escolha de uma boa mãe, meu pai escolheu uma mãe com deficiência mental. Ela não tem tempo, ela não tem vocação para educar a mim. Esta é uma parte. Quanto a um bom nome, meu pai, quando soube de que minha mãe estava grávida dele e eu nasci, ele estava contra essa gravidez e contra o meu nascimento. E ele estava tão chateado, então ele deu a mim o nome de Ju'la. Ju'la é um bicho do deserto assemelhado a um escorpião, que quando cospe tira um mau odor. Então ele deu-me esse nome, escorpião. E quanto à educação e o ensino do Qur'an, nem meu pai, nem minha mãe até hoje me ensinaram um único ayat do Qur'an. Umar radiallahu anhu logo virou-se do filho para o pai e começou a reprimir ao pai, ao invés de reprimir o filho. Então nós temos essa responsabilidade. Nós transmitimos nosso amor dando objetos. Não são objetos que nós temos que dar para representar e manifestar o nosso amor com o nosso filho. Filhos hoje crescem sem amor do pai, sem amor da mãe, porque eles não têm tempo, ou são deixados ao cuidado das babás, ou são deixados desde pequenino, desde bebê. Quem muda a fralda são babás, quem dá leite é babá. Depois de educação, quem leva e traz da escola são motoristas. E mais crescidos, deixamos com os avós. Nós, como pais, não temos tempo para com os nossos filhos. Quando crescem e eles começam a desobedecer, aí nós reclamamos a educação dele. Apontamos dedo às madraças e aos professores de madraças. Mas eu estou a trazer todos os dias meus filhos e não estão a aprender nada. Madraça simplesmente vai auxiliar, vai ajudar, vai apoiar. Valores e princípios partem de casa, da mãe. Mãe é que vai transmitir. Pai, quando levar com a sua mão o seu filho para o masjid, e é ali que ele vai aprender a sua identidade. É ali onde ele vai aprender os seus princípios e valor. Quando o seu pai, próprio pai levar. Caso contrário, masjid e madraça vão ensinar uma coisa, mas ele quando chega em casa ele aprende outra coisa. Nós reclamamos da linguagem dos nossos filhos. Chamam a nós de tu e de você, ao invés de chamar de pai e mãe. São crianças da nossa geração. Por quê? Porque é o marido que está a chamar tu a sua esposa à frente dele,
é a mulher que está a chamar ouve lá ao seu marido, à frente dos seus filhos. Essa mesma mãe está a chamar a sua mãe de tu. Esse pai está a chamar a sua mãe de tu, que são as avós daquela criança. E hoje nós estamos a dizer, tu estás-me a chamar de tu. Tu não tens respeito. Quantos de nós estamos a tomar uma única refeição em conjunto? Pelo menos isso façamos, meus irmãos. Senão será uma grande opressão com este grande amanat que Allah nos deu. Allah proporcionou-nos com filhos, criamos nosso lar, nossa família. Nós, na altura, tínhamos intenção de trabalhar para poder sustentar esses nossos filhos e trazer o pão. Mas alguma coisa entrou nas nossas cabeças que começamos a trabalhar e tornamos-nos escravos do trabalho e vimos nosso filho a crescer, casar, ficar velho e não tivemos tempo para com ele. Pelo menos uma refeição. Há dias estava a ler um texto interessante e diz o valor da cozinha. Valor da cozinha. Hoje a gente, especialmente as mães que estão nos a ouvir, que cozinhar era naqueles tempos, quando não havia chefes, não havia trabalhadoras para cozinhar, não havia caterings, não havia restaurantes. Mas o que é que uma cozinha trazia naqueles anos? Então o texto diz, nos anos 80, a cozinha da mãe era meio de unir a família. Punha o pai sentado junto com a sua esposa e os seus filhos na mesa, a comerem comida halal, comida preparada com muito valor por detrás daquilo. Hoje, porque já existem, ele tem takeaway na cantina da escola, o pai, dentro do seu contrato de trabalho, está incluso refeições, a mãe também no seu escritório está incluso as suas refeições, cada um está a tomar as suas refeições independentemente. Quando há uma sorte de no final de semana se reunirem, é aí onde sentam para comerem juntos. Mas mesmo na mesa, quando estamos a comer, o pai está no seu telemóvel, mãe está no seu telemóvel, o filho está no seu tablet e seu telemóvel. Por isso é que eu digo, quem está a transmitir agora, quem está a regular a nova geração, é este screen. Criança de 3 anos, você diz a ele, vamos comer meu filho. 5 anos, vamos comer meu filho. Não, traz comida aqui. Eu não posso perder esta série. Eu tenho que assistir, tenho que comer, assistir. Então chamamos a nossa trabalhadora empregada e dá lá de comer o filho, ele não pode perder esta série. É esta educação que nós estamos a dar para depois nós exigirmos e colhermos que quando eu ficar velho, a gente espera deste meu filho cuidar de mim. Um grande pecado que a gente está a cometer é de não enviar a madraça. Quantos de nós enviamos a madraça? E se enviamos, é 2 dias, 3 dias. Nesses 2, 3 dias, a gente sempre diz, se aparece um outro programa, uma outra necessidade, porque ele só tem 1 hora de tempo. Ele está na escola, ele está a estudar, ele está a se qualificar, ele tem um foco, tem um diploma. É isso que são as nossas conquistas. Ninguém está contra, irmãos, de dar uma educação secular. Mas veja o valor que nós damos a alguém que está a estudar na Europa e a alguém que está a fazer hifz do Corão. Perguntemos a nós mesmos. Que não, eu estou bem da vida, por quê? Não, tenho um filho a formar-se em engenheiro e ele está agora na Espanha e o outro está na Itália e está-se a formar em médico e pronto, estou feito da vida. E outro que aparece, não, meu filho está a estudar o Corão, está a ficar hafiz. Allah vai nos perguntar, irmãos. E o que é que nós vamos responder? O que é que nós vamos responder a Allah? É aí o grau que nós colocamos, o din de Allah, que era a obrigação de um pai. Os poucos que mandam para a madraça também só mandam para 1 hora de tempo, 2, 3 vezes por semana. Esse nosso filho, prezados respeitosos irmãos,
é espelho, é nosso espelho. Ele está melhor escola, melhor tutor, melhor professor. Se nós não educarmos dentro da nossa casa, com exemplos e com prática, nós não vamos dizer a ele, vai, acorda para Fajr quando eu não acordo para Fajr. Fala de uma forma educada quando eu não tenho educação. Uma coisa muito importante, prezados respeitosos irmãos, eduquem os filhos a saberem viver dentro daquilo que é a nossa capacidade. Mas isto parte de nós mesmos. Allah Ta'ala diz no Corão, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Este é um ayat que tem várias interpretações. Uma interpretação, Allah Ta'ala está a dizer, cada um deve gastar daquilo que ele possui. Viva dentro da sua capacidade. Não sonha muito alto. Aquilo que Allah deu, viva dentro daquilo. Quais são as companhias que os nossos filhos estão no meio de quem? Estão rodeados de quem? E depois fazem aquelas exigências que estão fora do nosso alcance. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz no hadith relacionado a isto: há filhos que têm uma qualidade de mabkhalatun majbanatun. Podem fazer um pai ficar completamente pobre e avarento. Por quê? As exigências. Eu não estou a falar coisa de outro mundo. Hoje quem desenha o casamento já não é o pai. A noiva, que é a filha, junta-se com a mãe e diz que, olha, eu quero este catering, quero estes pratos, quero esta decoração. Alguma vez chamaram este coitado do pai, digo coitado, porque ele dia e noite está a sacrificar, está a trabalhar para trazer alguma coisa para a sua casa, e perguntaram a ele, pai, tens capacidade de pagar isto tudo? Não, nós queremos isso, traga de onde você, vai, faça o que você quiser. Estão a entrar nas dívidas, no agiotismo, estão a entrar em buracos de empréstimos. Para quê? Porque esses nossos filhos foram educados a sonhar mais alto do que as nossas capacidades. Eu não posso sair fora. Por quê? Porque minha roupa não tem nenhuma marca. Nem é de Nike, nem é de Adidas, nem é de Chanel, nem é disto, nem de... Meus amigos todos usam. Islã é uma religião simples. Islã é como água, acessível para todos. Nós fizemos disto um luxo, que depois já não conseguimos viver dentro do nosso din. Coca-Cola é para quem consegue. Água, qualquer um. Islã é como água. Nabi sallallahu alaihi wasallam deu exemplo desta religião com água da chuva, acessível a todos, mediante a sua capacidade. Tem capacidade, ninguém está a negar, podes comprar de marca, mas quando não tem, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Você, quando não tem, usa daquilo que Allah deu. É isto que temos que transmitir à nossa geração. Viver dentro da sua capacidade, estar contente com aquilo que você tem. Porque nem sempre tendo marcas significa que você está feliz. Fica feliz com aquilo que você tem. Leva marca ou não leva marca? E o outro significado deste ayat, quando você sentir aperto e você sentir-se desmoralizado pela sua capacidade financeira, olha para outros que têm ainda menos capacidades do que você. Olha mostrem eles o que está a acontecer na Palestina. Mostrem aos nossos filhos, crianças perdendo vidas com fome. Então, prezados respeitosos irmãos, é um amanat que Allah nos deu. Filhos, conforme vem no Corão, innama amwalukum wa auladukum fitna. Allah diz, vossos bens, vossos filhos, são um fitna, são um teste. Ou são motivos de levar a nós para os mais altos níveis do paraíso, ou senão, se nós não cuidarmos deles,
não darmos tempo a eles, não transmitirmos valores e princípios a eles, não dermos o din a eles. Quando Ibrahim a.s. disse ao seu filho: ó meu filho, Allah deu din, morra com din, aquela ayat que eu mencionei no início, não é porque o filho não tinha din. Ismael a.s., seu filho, tinha din ao ponto de ter construído Kaaba, tinha din ao ponto de ele prontificar-se para o Qurban e para o sacrifício, tinha fé, tinha iman, mesmo assim era preocupação do pai. Então esta é uma preocupação constante, dá tempo, dá honra, dá izzat, faz doar para o filho. Quantos de nós fazemos doar para o nosso próprio filho? Não só para o bem-estar dele em termos mundanos, mas para Allah dar din a ele e manter no din a ele. Porque a única coisa que Allah diz que irá unir no Jannat, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ بِإِيمَانٍ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, que a união do pai e filhos no Jannat é só com base no iman, não tem outra coisa. Eu tenho iman, meu filho tem iman, vamos nos unir. Eu sou carpinteiro, meu filho é engenheiro ou médico, isso não é critério. Iman com iman. Iman com iman, é isto que vai unir nossos filhos, a nós e nós a eles. Dar izzat, honra. Eu só vou terminar com esta passagem do profeta alayhi salatu wassalam, que quando a sua querida filha Fátima radiallahu anha vinha visitar o seu pai, nós todos sabemos quando o profeta viajava, quando voltava, primeiro passava do masjid, fazia 2 rakats, em seguida passava da casa da sua filha, prestava saudações e depois ia para a sua casa. E sempre que ela vinha para a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele estava sentado, então ele levantava-se e ele ia ao encontro da sua filha. Ela está a vir, ele está a ir. Pegava na mão dela, beijava, vinha e colocava onde ele estava sentado. Ele saía daquele assento e colocava no assento dele a sua filha. Era o izzat, o amor e a honra que ele dava à sua filha. E o mesmo a filha fazia quando o pai vinha. Então vamos trazer este amor. Mas para tal, prezados irmãos, é necessário nós cavarmos tempo dentro do nosso tempo, buscarmos tempo dentro do nosso tempo, darmos tempo a eles. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.